Vamos falar sobre o meu livro favorito do ano. Basicamente, esse livro é falando sobre as experiências e a forma que a autora via o amor até ela chegar aos 30, desde a adolescência até os 30. Esse livro parece... Sabe quando uma irmã mais velha tá falando com você? É basicamente isso, você sente tudo o que a autora tá falando, você se identifica em algumas partes. Esse livro me tocou muito porque eu tô no começo dos 20 e tem certos sentimentos que no começo da fase adulta você não consegue saber direito o que fazer da sua vida, você se sente perdido. E a autora mostra principalmente isso, como é ser um adulto no começo da vida adulta. Eu gostei muito desse livro porque é basicamente a autora conversando com a gente. O que ela sentia, o que ela sente e a forma que ela vê o amor, ela vai vendo de formas diferentes. Ela fala que tem o amor familiar, o amor entre amigos, o amor romântico, o amor próprio, que é extremamente difícil de conquistar para muitas pessoas. E principalmente dependendo da fase da vida em que você está. E um desses amores que mais me pegou, eu acho que é a questão do amor próprio. Porque a gente tem que ir conquistando aos poucos uma relação consigo mesmo para poder ter uma boa relação com os outros. Às vezes eu não me sinto muito bem com algo e isso afeta de formas inexplicáveis como eu vou agir perto das outras pessoas. Mas assim, eu achei um pouco algumas das histórias da autora muito loucas. Tipo, quem é que faz isso? Ela simplesmente enchia... Assim, tem muita gente que faz isso, não vou julgar. É porque não faz o meu estilo, entendeu? Enfim, ela ficava com vários homens e isso não é algo que eu faria. E eu consegui entender o lado dela, porque às vezes a gente julga muito a pessoa porque ela, dependendo das ações, mas eu consegui ver de outra forma o porquê ela agia daquele jeito, como ela se sentia em relação principalmente às outras pessoas, que às vezes não, quase sempre a gente não sabe o que a outra pessoa tá pensando. Então você fica naquela expectativa, o que essa pessoa tá pensando de mim? Ai, o que essa pessoa vai fazer? É basicamente isso. Mas o mais legal também desse livro é a forma que ele traz coisas do dia a dia também. Ela traz as receitas que ela fazia. Deu vontade de fazer várias receitas que ela falou. E uma coisa que me tocou muito é a questão do corpo. É a forma como você se vê. As pessoas te veem de certa forma, mas você se vê de outra. Ela se achava gorda, só porque ela é fora do padrão imposto pela sociedade. Então ela desenvolveu anorexia. Mas a questão que você tem com o seu corpo é interferida pela forma que os outros vão te ver. E às vezes isso é horrível, sendo que você deve se preocupar com você mesmo. Você tem que saber os seus limites, você tem que saber se você mesmo tá saudável. O importante é você, não os outros. E outra questão que eu gostei muito é como ela mostra o amor romântico, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma expectativa totalmente diferente. Como vai ser o amor, vai ser um príncipe encantado que vai aparecer. Não é isso, nem um pouquinho. E é interessante ver que a gente vai desenvolvendo o amor ao longo do tempo de formas muito diferentes. A gente tem uma percepção infantil, a gente tem uma percepção durante a adolescência, principalmente porque na adolescência tem um monte de hormônio, né? Meu Deus. E chega na fase adulta, você vê como é a realidade do amor. E às vezes você não precisa de um amor romântico, dependendo da pessoa. Às vezes você não precisa do amor dos seus familiares. Às vezes você não precisa do amor da amizade. Existem diversos nichos entre o amor.
Então você pode simplesmente se sentir bem com o amor de determinadas pessoas que estiverem ao seu redor ou que forem mais próximas a você. Esse livro é simplesmente incrível. Mas como eu tava dizendo antes, a gente cria muitas fantasias quando a gente é criança. De como a gente vai ter uma vida no futuro, de como a gente vai ser visto. Mas chega na adolescência, você já começa a perceber que, opa, peraí, essa não é a realidade. Vai ser algo bem diferente do que eu esperava. E eu acho que o que... Como eu posso dizer? Eu acho que o que mais me interessou nesse livro foi a forma que foram as experiências da própria autora. É uma pessoa que viveu tudo aquilo. E você tem certas experiências em comum com a autora, dependendo da pessoa. Alguns sentimentos são muito parecidos. Às vezes você precisa de terapia e você não percebe, mas aí você acaba lendo alguma coisa e você... Opa, peraí. E a forma que a gente vê o amor é muita questão de como a sociedade expressa isso. Em determinadas sociedades, as pessoas falam eu te amo o tempo todo. Em determinadas... em outras sociedades, não. Então é algo... varia de sociedade para sociedade. Mas a forma que você se vê só depende de você. E essa foi um dos principais pontos que me interessou nesse livro, que eu adorei, porque o amor próprio é o que mais importa. E primeiro, antes de você poder amar o outro, certo? Então, se você... tem um quote aqui da autora que eu gostei muito, eu só preciso achar aqui. Muitas vezes, o amor que alguém te oferece é um reflexo do amor que você oferece a si mesma. Se você não consegue ser gentil, cuidadosa e paciente consigo mesma, é bem provável que as outras pessoas também não sejam. É o que eu disse, né? A forma que os outros te veem depende da forma que você se vê. Então, o amor próprio tá muito conectado também não só com si mesmo, mas com a coletividade. Você tem que se amar para poder compreender o outro ou que os outros possam te compreender. Ai, eu tenho tanta coisa boa pra falar desse livro. Meu Deus, ele é incrível. Ela fala sobre muitas coisas, principalmente sobre a questão do corpo na adolescência, né? Porque você vê várias pessoas se comparando e a gente continua assim, mesmo na vida adulta. Infelizmente, principalmente nas redes sociais, a gente se compara muito com as outras pessoas. A gente se vê de formas diferentes. E acaba não sendo exatamente o que você pensa, né? A gente tem uma perspectiva muito diferente dos outros. Então você tem que se entender primeiro e não depender do que os outros pensam de você, porque muita gente tem várias opiniões, às vezes são péssimas opiniões, é hate, basicamente, e faz muito mal, mas você mesmo sabe o que você sente, você sabe como você se vê, como você se identifica, o que você gosta, tudo depende de você. Eu acho que o que me tocou muito nesse livro é que o amor tá presente universalmente. E como eu falei, de diversas formas. Então, você vai se ver de forma... como eu posso dizer? O amor, ele vai se desenvolvendo e ele faz parte de você. Então, é essa reflexão que eu queria trazer sobre esse livro. Mas eu também queria dizer que ele é super engraçado. A autora tem umas experiências que, meu Deus, você fica... Como é que isso é possível de fazer? Então é isso. O melhor é que ela mostra a realidade, mas ao mesmo tempo ela mostra da forma mais cômica possível.
E você se identifica, você ri, você chora. É um livro incrível. Eu espero que vocês leiam esse livro. Eu adorei muito ele. Eu acho que é o meu preferido, por enquanto. Preferido de todos. E olha que eu já li muitos livros e eu tenho uma lista extensa. Mas meu gosto às vezes é duvidoso, então... Mas esse aqui é muito bom, eu juro. Então, por favor, leiam. E depois me digam o que vocês acharam sobre. Beijinhos!